O tema é urgente. O Supremo Tribunal Federal já avançou com a regulamentação das redes sociais. E essa regulamentação, apesar de ter um verniz de propósitos nobres, no final vai acarretar mais censura para todo mundo que discordar daqueles que estão no panteão do poder. Seja o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sejam os deuses do Olimpo que estão no Supremo Tribunal Federal. Isso é de fundamental importância que você se atente e saiba. Eu sei que é um vídeo que não dá muitos views, que as pessoas não estão nem aí, e me pedem aqui para comentar, por exemplo, a respeito do avião que saiu da Índia, indo para o aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, e que caiu, e uma única pessoa sobreviveu. O cara saiu andando do avião. Mas eu não entendo nada de aviões. Todo mundo sabe que quando acontece um acidente desse tipo, as pessoas correm lá para o canal do Lito, né, de aviões e músicas, para saber o que... Eu não entendo nada a respeito disso e não farei um vídeo a respeito da fragilidade da vida humana, porque já fiz diversos aqui no canal. E nós somos muito frágeis mesmo. No final, resta só o pó. Outras pessoas pedem para que eu comente também a respeito do debate de um MC piroquinha da vida, semi-analfabeto, completamente ignorante e inundado, inoculado pela mentalidade da bestialização, o debate dele contra o gnomo da lingueta estralante. Então você tem do lado um semi-analfabeto e do outro lado o cara que queria lamber cu sujo de refugiado, que defende tortura televisionada e institucionalizada, que se orgulha de furtar vans, passar perna em leilões, que divulgou pirâmide financeira no seu canal e disse para os seus inscritos, o meu eu já tirei, que defende 41 mil reais em caixa de papelão, 86 mil reais em 2 clipes patéticos, 2 milhões de fundão eleitoral para ainda perder a eleição, o seu capanga vagabundo que mama em gabinete e que colocou a família inteira numa estrutura de mamata dentro do partido. Ladrão, é bom se preparar. Então assim, para mim é o debate entre a merda e a bosta. Vamos falar a respeito daquilo que interessa, porque vocês viram no vídeo de ontem, se não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo que você assista, onde Gilmar Mendes está dizendo, interessa é que o gato pegue o rato. Nós somos os ratos que eles querem pegar. E o William Wack fez aqui uma apresentação do jornal que é bastante interessante, vejam só. É a CNN Brasil e este é o WW. Vai vir pelo STF a regulação de redes sociais no Brasil. Como? Ninguém ainda sabe. Ninguém sabe do negócio. E eu acredito que deveria funcionar da seguinte maneira. É só seguir a Constituição. É livre a liberdade de expressão, de pensamento, porém é vedado o anonimato. O que tem de canalha, né, que se esconde atrás do anonimato para ameaçar de morte, para cometer crime na internet, não é brincadeira. Eu recebo ameaça de morte de perfis anônimos com fotinho de anime, o caralho a quatro, de petistas desde 2014, de bolsonarista desde 2019 e agora de felinas, todos eles bem escondidinhos no seu perfil de anime, falando os mais altos absurdos. Se você quer acionar a polícia ou uma investigação, você não tem como, porque os caras criam todos contas falsas. São contas falsas, criadas em gabinetes de políticos, tá? De gente que fica lá na estrutura de mamata. Cada gabinete de político, seja de vereador, deputado, senador, gasta no mínimo R$500 mil do nosso dinheiro, que eles usam para assassinar a nossa própria reputação. E esses caras ficam lá comandando as suas fazendas de bote, assassinando reputações, ameaçando de morte, né? Chamando os outros de puta e tudo mais. Recomendo que você assista um vídeo aqui no canal chamado Assassinato também. E é assim que eles funcionam. Só que isso daqui vai servir só, o que o STF está fazendo agora vai servir só como um instrumento para perseguir aqueles que criticam os que estão no panteão do poder, tanto Lula quanto o Supremo. Então vamos lá. Ministros formaram hoje maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários, mas os critérios ainda serão definidos. Há dois, Ele nem sabe o que vai fazer. pelo menos dois, monumentais impactos políticos envolvidos nessa postura do STF.
O primeiro tem a ver com a relação entre os poderes. O Legislativo não conseguiu aprovar até aqui uma regulação para a matéria. Por que não conseguiu aprovar? Porque são palhaços, mamam o nosso dinheiro a todo momento e sempre que você vai ver alguma coisa da Câmara, né, seja no Senado, eles sempre estão envolvidos em discussões patéticas, como o Mama Corte que estava lá com a sua peruquinha e o caralho a quatro. Além do que já temos e que passou pelo Congresso, que é o Marco Civil da Internet, cujo artigo 19, aquele que responsabiliza plataformas que não retirarem conteúdo após decisão judicial, esse detalhe é fundamental, após decisão... Após. Agora é antes. Então, a rede social vai ser responsabilizada antes mesmo de ser acionada pela justiça. Isso é um claro absurdo e um abuso também. O que deveria fazer é o seguinte, é dar controle também para os criadores de conteúdo averiguarem o algoritmo. Porque se os caras das redes, dessas plataformas, quiserem te colocar numa geladeira, como me colocaram, que é o Shadow Ban, acabou para você, meu irmão. Você nunca vai conseguir subir o seu número de inscritos. Agora pense aqui matematicamente comigo, se é possível. Desde 2019, fevereiro de 2019, eles decidiram me colocar na geladeira e congelar o número de inscritos. Qual é a probabilidade matemática de uma pessoa que faz de 200 a 300 mil views por dia, na realidade é 300 a meio milhão por dia, somando todos os vídeos, 300 a meio milhão por dia, permanecer com exatamente os mesmos números de inscritos? E você não tem como aferir esses números porque o algoritmo é deles e não tem o que fazer. Aliás, são diversas pessoas que me seguem há anos e quando vão verificar se estão inscritos no canal, a inscrição desapareceu. Faça isso. Verifique se você está inscrito nesse canal agora mesmo. Se você não tiver, deixa um comentário, tá bom? Se tivesse uma lei a respeito da regulamentação das redes, essa lei deveria proteger o usuário. É o artigo que foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo vai fazer o que o legislador não fez. Não se sabe ainda se é com aquela pressa que foi pedida pelo Executivo, que se vê inferiorizado na luta política nas redes sociais, daí seu claro interesse numa regulação. Tem muito mais bolsonarista do que lulista e todo mundo chamando Lula de bandido, bandido corrupto, condenado em todas as instâncias, e isso com certeza o Lula não quer ouvir. E pode anotar, eles vão atrás dessas pessoas que falam isso. Não pode ser confundida com censura, alertam os provedores, não só as big techs, diga-se de passagem. Ou seja, onde está aquela linha que determina quais conteúdos têm de ser removidos sem que se cometa censura ou se restrinja a liberdade de expressão? Cadê essa linha? Eles vão colocar de uma maneira mais subjetiva possível e vão aplicar a lei naqueles que eles desejam. Simples. O STF sabe ainda? Vem daí o segundo grande impacto político dessa postura do STF de pôr ordem no mundo da internet. Essa discussão se dá no Brasil num contexto político no qual o STF e o Executivo são vistos como parceiros numa empreitada que visa coibir a ação de adversários políticos. E são sim. Portanto, muito distante do tal do consenso do qual falam os vários integrantes do Supremo. Qualquer que seja o cálculo, ou qualquer que seja a intenção dos ministros do Supremo, essa tão sensível questão da regulação de redes sociais, essa questão parece estar caminhando por um conjunto de regras confusas, de difícil aplicação. Poucos acreditam que ficará melhor com elas. Você tem também um outro aqui, aliás, parabéns pelo William Wack, que teve a coragem de falar isso a respeito do governo do Lula, né? Mas olha só, Lula está chamando especialistas chineses para instaurar a sua ditadura das redes aqui. A rede social é censurar, melhor falar com um especialista, melhor falar com quem entende. Foi o que Lula anunciou ter feito durante a visita dele a Pequim, terminou essa visita hoje. Num jantar com o presidente Xi Jinping, Lula pediu o envio ao Brasil de uma pessoa de confiança do presidente chinês para regular uma plataforma chinesa que opera também por aqui, é o TikTok.
que, segundo Janja, que governa junto de Lula, tem muita importância na atuação de grupos políticos de direita, além de ser nociva para crianças, ainda segundo a Janja. Todas as coisas estão conectadas. Eles falam assim, não façam isso, não assistam esses videozinhos. Tudo realmente está conectado. Você pensa que não? Não são coincidências, tá? Lula disse que o presidente chinês teria concordado com o pedido dele e vai enviar um especialista chinês ao Brasil. Sim, há países democráticos que têm leis que proíbem a divulgação de determinados conteúdos em redes sociais. Mas não é o caso da China, país que vive sob o regime de partido único, no qual o controle das plataformas digitais é parte do controle sobre todas as formas de manifestação de opinião. Há uma enorme, importantíssima discussão internacional sobre como regular redes para evitar conteúdos criminosos e repulsivos e, ao mesmo Nisso eu sou totalmente a favor. tempo, garantir liberdade de expressão. No Brasil, essa questão está em disputa entre o Legislativo, que ainda não conseguiu definir o assunto, e o STF, que está pronto para definir o assunto. E agora vem um chinês? Lula disse que seu pedido a Xi Jinping foi feito em conjunto com sua mulher, que, segundo o presidente, entende mais de rede digital do que ele mesmo. Pelo jeito, ambos não entendem nada. A respeito disso tudo, eu acho o seguinte, segue a Constituição, é livre a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, porém é vedado o anonimato. E para o produtor de conteúdo, ele deveria ter formas de aferir por que plataformas de maneira arbitrária cortam o seu engajamento, cortam o seu algoritmo e destroem canais. Isso aqui é uma briga muito antiga, que vocês sabem muito bem, desde a época do Facebook, desde 2014. E deve ser feito para que o usuário, aquele que segue à risca todas as leis, aquele que dá a sua cara à tapa para falar, paga o preço por isso, possa pelo menos saber por que a plataforma cortou ele, por que a plataforma o colocou em uma geladeira e está destruindo tudo. Os criminosos que cometem os seus crimes, né, deve existir uma maneira da polícia chegar até eles, da lei chegar até eles, dos processos chegarem até eles. Eu recebo uma porrada de processo aqui, porque que o camaradinho ali escondido no quarto da mãe ameaçando de morte atrás de uma foto de anime não pode simplesmente arcar com a responsabilidade dos seus próprios atos. Só que eles não vão fazer isso. O que eles vão fazer é criminalizar as plataformas antes mesmo delas serem notificadas judicialmente, antes mesmo da justiça fazer alguma coisa. E eles vão fazer com que aqueles que são inimigos dos reis, dos deuses do Olimpo, sofram as consequências primeiro. Pelo menos é isso que eu vejo se desenhando. Pois muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Para você que quer participar do Dinheiro à Liberdade, ainda existe essa possibilidade. O link está no comentário fixado, na descrição. E veja que o governo já quer taxar LCI, LCA. Saber investir é absolutamente fundamental. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é: qual a diferença do Mestres do Capitalismo para o Dinheiro à Liberdade? Mestres do Capitalismo trata de educação financeira, se livrar de dívidas, sair da corrida dos ratos, conseguir uma renda extra, se tornar um empregado mais valioso, um patrão que gera mais recursos, e aborda também investimentos de uma maneira superficial. Do Dinheiro à Liberdade é focado para investidores, pessoas que querem investir o seu dinheiro, aquilo que juntaram, protegê-lo da degradação inflacionária, fazer esse dinheiro trabalhar por você e fazer com que esse dinheiro prospere no futuro, a longo prazo. Você precisa saber alguma coisa de investimento para participar? Não, você não precisa saber absolutamente nada, porque vai do zero. É para pessoas que não sabem nada e para pessoas que acham que sabem muito. Não interessa o seu grau, o que você acha que tem de grau de conhecimento em investimentos. O Do Dinheiro à Liberdade
é a melhor e mais completa experiência de educação nesse sentido que existe na internet. É muito importante participar. Eu acredito ser um dos conhecimentos fundamentais. Se você já não tem dívidas nenhumas, você consegue juntar de 200 a 300 reais para começar por mês, o Do Dinheiro à Liberdade é uma experiência de educação muito relevante para você e que se pagará no longo prazo, tá bom? Se você já tem uma quantidade grande de dinheiro, então nem se fala. Pode ter certeza que você está perdendo muito dinheiro. Só de você saber comprar ações na baixa, vender na alta, saber rebalancear a sua carteira, escolher as ações mais baratas da bolsa, é um investimento inestimável. E você tem a garantia total de que esse investimento vai servir para a sua vida. Se não for mais do que o que eu prometi, você tem 7 dias para pedir todo o seu dinheiro de volta dentro do prazo legal, sem problema nenhum, tá bom? O link está no comentário fixado, na descrição. Quaisquer dúvidas que você tenha, é só entrar em contato com a minha equipe. O símbolozinho do WhatsApp está ali abaixo para eles conversarem com você. Pode ter certeza, não é um gasto, é um investimento. E é o melhor investimento que você pode fazer para proteger o teu dinheiro, fazer com que ele trabalhe para você e que ele prospere no longo prazo. Tá bom? Link no comentário fixado, na descrição. Está chegando ao fim. Menos um dia para todos nós. Wagner pergunta, está disponível até quando? Nós não sabemos, mas ele está chegando ao fim. Como é que funciona, Wagner? As vendas sempre começam muito altas e aí elas começam a decair ao longo dos dias. Quando elas chegam em um patamar que já não vale mais a pena manter a equipe trabalhando nisso, aí nós damos 24 horas e encerramos o produto. Portanto, se você tem o desejo de participar, eu recomendo que você garanta a sua vaga o mais rápido possível, tá bom? O link está aí para você clicar.